Olá, meus queridos, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula rápida e sucinta aqui do canal, o seu canal de língua portuguesa aqui no YouTube. Achei bonito, viu? Na aula de hoje, eu irei brevemente comentar uma questão da banca mais amada do Brasil, a Fundação Getúlio Vargas, a nossa queridíssima FGV. E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. Irei apenas comentar e resolver essa questão aqui. Aliás, quero ressaltar que caso você deseje assistir aqui a resolução, o comentário de uma questão ou de uma prova específica, de uma banca específica, você pode deixar nos comentários a sua banca, a sua prova, a sua questão. Terei prazer em gravar um vídeo respondendo, tirando as suas dúvidas. Tudo bem? Bagaceira! Então deixe aí nos comentários a prova ou a banca que você gostaria de assistir aqui neste canal. Tudo bem? Inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, ative o sininho de notificações para receber todas as nossas aulas. Sem mais demoras, vamos então para a nossa questão de hoje. É uma questão desse ano de 2023, da banca FGV, questão essa que caiu numa prova de professor, nível superior, hein, pessoal? Então, olha só. Assinale a frase em que houve respeito absoluto. Respeito absoluto à norma culta da língua portuguesa. Então, é uma questão aqui onde nós temos que observar se houve respeito à concordância verbal, nominal, questões de pontuação, acentuação. Se houve respeito absoluto à norma padrão, à norma culta da língua portuguesa. Então, aqui na nossa alternativa A, nós temos a seguinte frase. A maioria dos soldados sofre em suas primeiras batalhas. Será que há aqui algum erro de concordância? Olha só, a maioria dos soldados sofre em suas primeiras batalhas. A dica é, sempre faça a famosa pergunta ao verbo. Primeiro você identifica o verbo numa frase e faz a pergunta para ele. Então, onde é que está o nosso verbo aqui, ó? Sofre. Quem é que sofre? Quem é que sofre em suas primeiras batalhas? A maioria dos soldados ou soldados? Perceba que o verbo sofrer, ele está relacionado aqui, ó, a maioria. O sujeito é a maioria dos soldados. O núcleo do sujeito é a maioria. Então, aqui não há erro de concordância verbal, não há erro de concordância nominal. O verbo sofrer está concordando com o sujeito, a maioria. O sujeito está no singular, né? Um coletivo partitivo. A maioria dos soldados sofre. Se fosse a maioria dos soldados sofrem, haveria sim um erro de concordância verbal, porque o verbo sofrer, ele não está concordando com os soldados, ele está concordando com a maioria. Agora, se não houvesse aqui a maioria, se a frase iniciasse os soldados, aí sim seria sofre. Os soldados sofrem em suas primeiras batalhas. Porém, nesse contexto, o verbo sofrer está concordando com o sujeito, a maioria. Então, aqui nessa primeira frase, não há erro, tá? Houve o respeito absoluto à norma culta da língua portuguesa. Vamos deixá-la aqui por enquanto e vamos observar as demais. Alternativa B. A tropa chegou meia cansada ao hotel. Aqui nós temos um erro de natureza nominal. Porque acontece o seguinte. Existe a palavra meia, substantivo, que é aquela peça de roupa que você calça os seus pés, não é isso? A meia de colocar nos pés. Meia substantivo. Existe a meia quando nós nos referimos também a um numeral fracionário, né? Ou uma palavra com valor adjetivo. Por exemplo, se eu disser assim, comi meio bolo. Meio bolo. Eu estou aqui utilizando um numeral fracionário. Indica que eu comi a metade do bolo. Comi meio bolo. Quando a palavra meio for um numeral ou for uma palavra com valor adjetivo, ela se flexionará em gênero. Então, eu posso dizer assim, comi meio bolo, mas eu também posso dizer, comi meia fatia de bolo. Então, isso aqui é um numeral fracionário. Sofre flexão. Mas existe também o advérbio meio. E se você já é aluno aqui no canal, você sabe que os advérbios são palavras invariáveis, que não se flexionam. Elas permanecem invariáveis, não tem plural, não tem feminino, independentemente da palavra com quem elas estão se relacionando. Tá? Então, o advérbio não se flexiona. Meia aqui foi empregada de forma errada. O correto
é o advérbio meio. A tropa chegou meio cansada ao hotel. Perceba que cansada é um adjetivo. E advérbio que modifica. O advérbio ele pode modificar um adjetivo. Ele pode modificar um outro advérbio, um verbo ou um adjetivo. Então o erro aqui está no emprego da palavra meia, tá? Não é meia cansada, não é meia triste, não é meia doente, não é meia chateada. É meio cansada, meio triste. Sempre advérbio de meio, que indica o modo, né? Então aqui, de que modo a tropa chegou ao hotel? Meio cansada. Então o correto aqui é meio e não meia. Letra C. Chegou muitos alunos após o começo das aulas. Mais uma vez, quem foi que chegou? Chegou ao nosso verbo. Quem foi que chegou? Muitos alunos. Muitos alunos é o sujeito. O sujeito está no plural, é um sujeito simples, muitos alunos. Se o sujeito está no plural, para que haja concordância verbal, o verbo também precisa estar no plural. Então, correto, ó, quem foi que chegaram? Chegaram muitos alunos. Então, aqui há um erro de natureza verbal. Letra D. Me empreste a sua caneta. A maioria das pessoas olha para essa frase e pensa que não há erro. Mas quem é aluno aqui do canal e já assistiu a nossa aula sobre colocação pronominal, sabe que há nessa frase um erro de natureza pronominal, um erro de colocação pronominal. Me empreste a sua caneta, por favor. Alguns pronomes, que são chamados de pronomes oblíquos, átonos, me, te, se, nos, vos, lhe, os, ou os, né, singular e plural, e a, que são chamados pronomes oblíquos átonos. Estes pronomes aqui, que são 8, me, te, se, nos, vos, lhe ou lhes, o ou os, a ou as, são chamados pronomes oblíquos átonos e eles não podem iniciar orações, eles não podem iniciar frases, tá? Eles precisam aparecer, existem regras de colocação pronominal para que esses pronomes sejam devidamente empregados nas frases. Então, o erro que ocorre aqui, me empreste a sua caneta. Houve aqui um erro de colocação pronominal. O correto é empreste-me. Empreste-me. Isso aqui é o que a gente chama de ênclise, que é aquela situação em que o pronome precisa aparecer no final do verbo. Então, o erro aqui foi um erro de colocação pronominal. Pronomes oblíquos átonos, que são estes aqui, jamais podem iniciar orações. Então, o erro aqui foi um erro de colocação pronominal. Não é me empreste, e sim empreste-me, tá? É aquilo que eu falei. Eu não posso chegar aqui e falar para você, se inscreva no canal. O correto é inscreva-se no canal. É importante você inscrever-se para receber mais aulas como essa. Então, voltando aqui para a questão, o gabarito, a alternativa onde houve o respeito absoluto à norma culta da língua portuguesa, é a nossa alternativa A, letra A de aprovação. A maioria dos soldados sofre em suas primeiras batalhas. O verbo sofre concorda com o termo a maioria que está no singular. Se você gostou dessa aula, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de colocar nos comentários a banca que você gostaria de assistir aulas aqui neste canal. Tudo bem? Obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.